Olá, queridos alunos. Então, vamos falar agora sobre o tratamento da hanseníase. Bom, a hanseníase é uma doença, vamos dizer assim, estigmatizada, né? Muito antiga. E ela é uma doença infecto-contagiosa causada pelo micobactério lepra, que acomete principalmente a pele e os nervos periféricos. A doença pode afetar praticamente todos os órgãos e sistemas em que existam macrófagos, exceto o sistema nervoso central. É uma doença de evolução lenta e crônica, apresentando eventualmente períodos de agudização. Isso aqui é muito importante, lá na frente nós vamos retomar esse quadro de agudização, denominado de reações rancênicas. A hanseníase pode causar uma incapacidade física e social. É uma doença bastante estigmatizada e ainda prevalente no Brasil. E embora curável, seu diagnóstico causa grande impacto psicossocial, principalmente por conta do nome que vem, né? Lepra. Pelas deformidades físicas e os preconceitos e estigmas que envolvem a doença desde a antiguidade, antes mesmo de Cristo, né? É uma doença que apresenta-se endemicamente nas áreas subdesenvolvidas, principalmente em regiões da Ásia, Índia, regiões da África e da América Latina. Sendo que nas Américas, em 2023, houve mais de 180 mil novos casos de hanseníase no mundo, destes 13,6% nas Américas e 90% desses 13% ocorreram no Brasil. Então, muita gente ainda, infelizmente, tem hanseníase. No Sudeste Asiático, região com maior número de casos novos, quase 150 mil, é seguido da América. Dentre os países com maior acometimento, nós temos a Índia, com o maior país número de casos novos, quase 120 mil, seguida pelo Brasil e depois pela Indonésia. Então, observe que na Índia, 120 mil, no Brasil, 19, né? A diferença é muito grande. Então, a hanseníase é uma doença em que tem um período de incubação, em que o micobactério ou bactéria se reproduz lentamente e o paciente não vai ter sinais e sintomas. Depois começa-se os sintomas iniciais, com manchas e nódulos na pele. Essas manchas e nódulos são regiões em que o paciente não sente dor, né? Ele tem uma analgesia. Os sintomas vão avançando com fraqueza muscular e formigamento na região acometida. E é uma doença que normalmente o tratamento funciona muito bem, porém pode ter falha no tratamento, principalmente quando o paciente não tem uma boa adesão. Então, essa baixa adesão do paciente ao tratamento, porque é um tratamento prolongado, de 6 meses até 18 meses, faz com que o paciente possa ter a progressão da doença sem o tratamento correto. Então, a hanseníase, ela se propaga pelo contágio, é uma doença causada pelo micobactério, como já mencionados, se propaga pelo contágio e também por gotículas presentes no ar, levando manchas esbranquiçadas, né, hipocrômicas ou eritematosas em qualquer parte do corpo. Também podem aparecer nódulos na região do corpo. O paciente pode apresentar febre, edemas e dor articular. O paciente vai ter uma diminuição na sensibilidade e na força muscular, assim como na região das mãos e pés, devido à inflamação dos nervos, e vai ter dor e sensação de choque, formigamento, entre outros sinais e sintomas. A OMS, então, adotou uma classificação operacional para o tratamento dos pacientes com base no número de lesões. Essa classificação é uma classificação clínica chamada, então, de casos paucibacilares, quando o paciente tem até 5 lesões na pele, e multibacilar, quando o paciente tem mais de 5 lesões na pele. Pressupõe-se que quanto mais lesões, maior a quantidade de micobactério presente no paciente, maior tempo de tratamento vai ser necessário. No caso da disponibilidade do exame baciloscópico, a positividade com qualquer número de lesões faz com que o caso seja considerado multibacilar. Paucibacilares e multibacilares serão tratados com esquemas diferentes de polioquimioterapia. Os medicamentos são os mesmos, porém o tempo de duração vai variar com a apresentação clínica. Então, as formas paucibacilares, com baciloscopia negativa, com até 5 lesões na pele. O tratamento estará concluído com 6 doses supervisionadas em até 9 meses, para o paciente que ele houve falha em algum mês. Caso esse paciente não vá fazer esse tratamento certo,
é necessário reiniciar o tratamento. As formas multibacilares ou com baciloscopia positiva, com mais de 5 lesões na pele, o paciente deverá utilizar o medicamento, então, em 12 doses do esquema de poliquimioterapia em até 18 meses. Casos multibacilares que iniciam o tratamento com numerosas lesões poderão apresentar regressão mais lenta. Esses doentes continuarão melhorando após a conclusão do tratamento com as 12 doses. Os pacientes que não completarem o tratamento preconizado deverão ser avaliados quanto à necessidade de reiniciar o tratamento ou a possibilidade de aproveitamento de doses anteriores. Então, o paciente com hanseníase, seja sem tratamento ou durante o tratamento, ele pode ter períodos de agudização, chamado reações hansênicas. Então, os quadros reacionais de hanseníase podem ocorrer antes, durante ou após a instituição do tratamento poliquimioterápico. São fenômenos agudos que interrompem a evolução crônica da doença. Os dois tipos de reações hansênicas reação hansênica tipo 1, ou chamado reação reversa, e reação hansênica tipo 2, ou eritema nodoso hansênico. E eles refletem um processo inflamatório imunomediado, envolvendo diversos mecanismos de hipersensibilidade. Então, as reações hansênicas são processos inflamatórios imunomediados. Portanto, o tratamento das reações hansênicas visam reduzir esse processo inflamatório. Então, aqui nós temos uma hanseníase dimorfa, reação tipo 1, em paciente com nona dose de poliquimioterapia, um paciente multibacilar. No segundo, nós temos uma reação reversa, lesões eritemato-infiltradas e exuberantes, também paciente multibacilar. A reação de upgrade tipo 1 em paciente com hanseníase borderline, caracterizada por inflamação acentuada de uma placa facial, aqui. E nós temos o paciente com eritema nodoso hansênico, reação hansênica tipo 2, com aparecimento de múltiplos pápulos nódulos vermelhos, com resultado de uma vasculite de pequenos vasos mediados por complexos imunes. Então é importante ter um uso de um imunomediador, um anti-inflamatório ou um imunossupressor. Então, o tratamento da hanseníase, o principal objetivo é a cura do paciente. Então, é uma doença, apesar de ser bastante estigmatizada, ela consegue levar à cura do paciente e o objetivo é que isso seja o mais precocemente possível, a fim de interromper a cadeia epidemiológica da doença e evitar, consequentemente, o aparecimento das incapacidades. O esquema terapêutico ideal deverá ser o mais potente e eficaz para ser usado pelo menor tempo possível. E usado de uma maneira adequada, ele é capaz de evitar o aparecimento de resistência microbiana e aliado também à baixa ocorrência de efeitos colaterais. Além do tratamento medicamentoso, também deverão ser tomadas medidas para prevenção e tratamento das possíveis incapacidades que a doença pode causar. Então, o esquema terapêutico da OMS, nós temos o esquema único de tratamento da hanseníase, sendo para adultos, utilizado então rifampicina, dose mensal 600 mg, clofazimina, dose mensal 300 mg, dapsona, dose mensal 100 mg. Essa dose mensal é feita de maneira supervisionada no posto de saúde. E a clofazimina e a dapsona também são utilizados por autoadministração, sendo a clofazimina 50 mg e a dapsona 100 mg. Então, a rifampicina é usada apenas uma dose mensal. Em crianças, o esquema terapêutico também é o mesmo, usando os 3 medicamentos, rifampicina, clofazimina e dapsona, porém a dose reduz, né? A dose mensal de rifampicina é 450 mg, da clofazimina 150 e da dapsona 50. A autoadministrada da clofazimina permanece a mesma, 50 mg, e da dapsona passa para 50 mg. O que vai variar é o tempo de tratamento. 6 doses em até 9 meses da paucibacilar e a multibacilar 12 doses em até 18 meses. Então, existe uma dose maior de medicamentos que deve ser tomada a cada mês, na unidade de tratamento, chamado de dose supervisionada. Então, nessa vez que o paciente ele vai tomar vários medicamentos. Por exemplo, aqui, um adulto. Ele vai tomar 2 cápsulas de 300, depois mais 3 de 100 e 1 de 100. Então, vai dar 4, 6 comprimidos de uma vez, que vai ter que tomar supervisionado na unidade de tratamento.
É muito importante que o paciente não se esqueça de comparecer para tomar a dose do medicamento e buscar a cartela com os medicamentos que deverá tomar em casa todos os dias até a próxima ida do paciente. Além disso, é importante que o paciente seja reavaliado e poderá tirar dúvidas sobre a doença e o tratamento e levar seus familiares para a realização de exame de contato. Então, aqui está um exemplo de como que é fornecido o medicamento. Então, nós temos aqui essa cartelinha de cima, que é a dose mensal supervisionada, tendo então os 3 comprimidos de clofazimina, os 2 de rifampicina e um aqui de dapsona. E depois para ele usar diariamente, né? A dapsona e a clofazimina. Dapsona vermelhinho e a clofazimina branco. Dapsona branco e a clofazimina vermelho. Então, é importante mencionar alguns pontos, né, sobre esse tratamento, essa poliquimioterapia. A rifampicina é um comprimido vermelho, tomado apenas na dose mensal supervisionada. E da mesma forma, quando a gente usa, por exemplo, quando a gente vai no circo e come pipoca doce, e a pipoca depois ela tem corante, e esse corante sai na urina, a rifampicina também tem um corante, e esse corante faz com que a urina fique vermelho. Então, é normal, é importante informar o paciente para que ele não fique preocupado. E há uma interação farmacológica muito importante ser mencionada para o paciente, que é a interação da rifampicina com anticoncepcional. É uma interação relativamente frequente, que essa interação faz com que haja a redução do anticoncepcional e a mulher achando que vai estar tendo, né, o efeito anticontraceptivo, não vai estar tendo. Então, a rifampicina, ela atua inibindo a enzima RNA polimerase dependente nas bactérias, impedindo com isso, então, a transcrição do RNA bacteriano. Esse mecanismo resulta no bloqueio da síntese proteica e, consequentemente, na morte ou inibição do crescimento bacteriano. Esse antibiótico possui um espectro amplo contra bacilos gram-negativos e gram-positivos, sendo especialmente efetiva contra o micobactério tuberculose e o micobactério lepra. Então, a rifampicina tem alguns efeitos colaterais, e por esses vários, é que ela não é usada todos os dias por autoadministração e apenas uma vez por mês. Então, entre os efeitos adversos mais comuns, temos efeitos gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreia. Além disso, temos os sintomas pseudogripais, febre e cefaleia. Ele é um medicamento altamente hepatotóxico, podendo causar icterícia e hepatomegalia dolorosa, e também pode levar a alterações cutâneas, como erupções e pruridos. E o principal ponto mencionado não chega a ser um efeito colateral, mas é um efeito que o paciente pode assustar, que é a alteração na cor da urina por conta do corante que existe na rifampicina. A principal contraindicação, pacientes com hipersensibilidade ao medicamento e aos seus compostos, né? E pacientes com insuficiência hepática grave, porque esse medicamento é muito hepatotóxico, então pode piorar essa hepatotoxicidade. Interações farmacológicas, interage com um monte de medicamento. Então, a rifampicina é um potente indutor enzimático, principalmente do complexo CYP3A4, CYP2C9 e 2C19. Então, por induzir enzimas, ele altera o metabolismo de muitos medicamentos, reduzindo significativamente as concentrações plasmáticas de vários medicamentos, como, por exemplo, já mencionados anticoncepcionais orais, também antirretrovirais, corticoides, anticoagulantes orais e hipoglicemiantes orais. Em contrapartida, a rifampicina, por sua vez, pode ter a sua biodisponibilidade alterada se utilizada junto com antiácidos ou com alguns medicamentos que inibem enzimas, podendo prolongar a vida útil desse medicamento, né? Outro medicamento usado, então, nós temos a dapsona, que é um comprimido branco, que o paciente toma todos os dias depois do almoço. Algumas pessoas podem ter anemia por conta da dapsona, porque ela inibe a glicose 6-fosfato desidrogenase. E é importante, então, que o paciente fique atento à cor das mãos e dos lábios, que pode indicar ali que o paciente está tendo uma anemia. Então, a dapsona, ela é um medicamento que atua inibindo a síntese do folato na bactéria. Então, ela inibe essa síntese do folato em micro-organismos de maneira semelhante às sulfonamidas. E na hanseníase, ela atua como bacteriostático, inibindo, então, a replicação do micobactério lepra. Os principais efeitos colaterais e complicações da dapsona são efeitos cutâneos. Ele causa fotodermatite, o paciente pode ter uma reação alérgica, principalmente quando exposto ao sol. O
paciente pode apresentar urticária, eritema polimorfo e necrólise epidérmica tóxica. Além de efeitos neuropáticos como cefaleia, fadiga e neuropatias periféricas, efeitos hepáticos como efeito colestático e alterações da função hepática, efeitos hematológicos como hemólise e meta-hemoglobinemia, e efeitos gerais como tontura, fraqueza, dificuldade respiratória, choque e agranulocitose. A dapsona é contraindicada ao paciente com alergia conhecida ao medicamento ou a fármacos derivados, e é importante usar em pacientes ter cautela em pacientes com deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, porque aumenta o risco de hemólise e de anemia. E também é importante ter cautela em pacientes com insuficiência hepática ou renal, porque aumenta a chance de acúmulo do medicamento e de efeitos tóxicos. As principais interações farmacológicas é com a probenicida. Esse medicamento vai atuar nos rins, aumentando os níveis séricos da dapsona, porque vai diminuir a excreção renal desse medicamento. E a rifampicina também pode diminuir as concentrações da dapsona no sangue, pois a rifampicina é indutor enzimático, como mencionado anteriormente. Porém, como ela é usada uma vez por mês, essa interação não chega a ser significativa no paciente com hanseníase. E outras drogas oxidantes, como por exemplo alguns antimaláricos, podem potencializar o risco de hemólise ou meta-hemoglobinemia em uso concomitante com a dapsona. E também nós temos o antibiótico trimetoprima, que pode aumentar os efeitos e a toxicidade da dapsona. A clofazimina, por sua vez, o último medicamento usado na poliquimioterapia, é uma cápsula redonda marrom que o paciente toma após o jantar. Apenas algumas pessoas vão tomar esse medicamento, na verdade todo mundo vai tomar esse medicamento que tiver hanseníase, E com o passar dos meses a pele pode ficar com aspecto bronzeado e mais ressecada. Então o paciente vai ter a alteração na cor da pele. Então tira essa informação aqui, essa informação é antiga. Então o principal efeito adverso mais chamativo aí é a mudança na cor da pele. Então a dapsona tem como mecanismo de ação, a clofazimina, tem que mudar aqui. Clofazimina tem como mecanismo de ação antimicobacteriana, com atividade sobretudo contra o micobactério lepra. O mecanismo exato ainda não é completamente elucidado, porém sabe-se que há uma interferência na função do DNA bacteriano, inibindo então a replicação bacteriana, tendo efeito bacteriostático. Também tem uma leve ação anti-inflamatória, o que ajuda na prevenção de reações hansênicas do tipo 2. A clofazimina, então, ela tem como principal efeito adverso a questão da pigmentação cutânea, alteração na cor da pele. Também tem manifestações gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreia. O paciente pode ter xerodermia, ressecamento na pele. Isso pode ser tratado facilmente com hidratante. Fotossensibilidade, o paciente pode ficar mais fotossensível, a pele ficar mais vermelha facilmente. E edema dos membros, principalmente dos membros inferiores. Contraindicado, paciente com hipersensibilidade ao fármaco. Em geral, esse medicamento, a clofazimina, não é recomendado em casos de problemas gastrointestinais graves, mas pode gerar exacerbação desses casos, E deve ser usado cautelosamente em pacientes com insuficiência hepática ou renal, porque vai aumentar a disponibilidade do medicamento. Corrigindo aqui, é clofazimina. Então, clofazimina, interações farmacológicas com fármacos hepatotóxicos, como por exemplo a própria rifampicina. Medicamentos que reduzem a absorção pode ocorrer se administrada, por exemplo, simultaneamente com antiácidos ou com resinas usadas no tratamento do colesterol elevado, e poucas interações importantes relatadas em relação ao metabolismo enzimático. Considerações finais sobre o tratamento da hanseníase na poliquimioterapia. O esquema poliquimioterápico para hanseníase com rifampicina, dapsona e clofazimina é o tratamento padrão e é o que é mais importante para vocês que estão indo futuramente para o internato, pois reduz a resistência, diminui o tempo de tratamento e evita recaídas. É fundamental o monitoramento de efeitos adversos, principalmente efeitos hepáticos, hematológicos e alteração na cor da pele, e por isso é importante fazer a avaliação laboratorial periódica dos pacientes, hemograma, TJ, GPE, creatinina. Os profissionais de saúde devem orientar quanto à possibilidade de alteração na coloração, especialmente na coloração da urina, que ocorre com a rifampicina, e coloração da pele, que ocorre com a clofazimina. A dapsona requer atenção especial em pacientes com deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, porque aumenta a predisposição de hemólise grave, levando à anemia grave. A intensificação de interações é crucial, principalmente relacionado à rifampicina,
devido ao seu alto potencial de indução enzimática. Bom, aí mesmo o tratamento sendo efetivo, né, o paciente pode apresentar períodos de agudização com as reações rancênicas. Então, o tratamento das reações rancênicas ou dos estados reacionais, ele é feito concomitante à poliquimioterapia. Então, a poliquimioterapia não deve ser interrompida. E, em geral, o tratamento das reações rancênicas é ambulatorial e deve ser instituído o mais breve possível, já que é uma reação inflamatória que gera muita dor. Então, em caso de neurite, inflamação, está indicada também a imobilização dos membros. No caso de medicamento, as reações rancênicas do tipo 1, a substância preconizada para prescrição é a prednisona ou a prednisolona na dose de 1 mg por quilo por dia, em geral ficando entre 40 a 60 mg por dia. Uma vez feito o controle dessa reação rancênica, deve ser feita a retirada gradual após o desaparecimento dos sinais inflamatórios. Normalmente fica aí 10 mg por mês. Atenção especial aos pacientes diabéticos, porque o corticoide altera a glicemia de jejum e também pode alterar efeitos no estômago, né? O paciente pode ter queixas gástricas, como discutimos lá na gastro, né? É importante avaliar a função sensitiva e motora ao início e ao final do episódio reacional. Para reações rancênicas do tipo 2, a substância de escolha é a talidomida, na dose de 100 a 400 mg por dia, conforme a gravidade, exceto em mulheres em idade fértil, já que a talidomida é extremamente teratogênica, ela causa focomelia. E deveremos, então, nesse caso, utilizar a prednisona em substituição à talidomida. No caso de reações oculares graves, como orquite, eritema nodoso necrótico, acometimento de troncos nervosos, mãos e pés reacionais, também pode ser associado o corticoide à talidomida. Lembrando que na reação rancênica não suspende a poliquimioterapia, mantém e adiciona esses medicamentos. Então, a talidomida, ela tem como principal efeito adverso, né, a teratogenicidade, além de levar a constipação intestinal, trombose, inclusive potencializada pelo uso concomitante de corticoterapia, também neuropatia sensitiva, edema unilateral e sonolência. A talidomida atua então como imunomodulador, porque ela modula a resposta imune por diversos mecanismos, principalmente pela redução na produção de TNF-alfa e pela inibição de outras citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 10. Na hanseníase é usada para tratar o edema nodoso rancênico, reação rancênica tipo 2, e diminuir o processo inflamatório e desconforto provocado pelas lesões cutâneas e sistêmicas. Então, aqui nós temos alguns efeitos adversos da talidomida, podendo causar neuropatia periférica, formigamento e dor, reações dermatológicas como racho cutâneo e prurido, teratogenicidade e malformações congênitas, sedação e sonolência, então evitar em pacientes que vão dirigir ou operar máquinas pesadas, constipação pode ser tratada com medidas dietéticas e laxantes suaves, que discutimos na gastro, e outros efeitos como hipotensão ortostática e alterações hematológicas. Contraindicação absoluta para grávidas, né, por conta da malformação fetal. Mulheres em idade fértil devem aderir ao programa de prevenção de gravidez, contracepção dupla e teste de gravidez periódicos. Pacientes com hipersensibilidade à talidomida, pacientes que estejam fazendo lactação, não deve ser utilizada, pois não tem segurança de uso e há um risco potencial para o lactente. E pacientes com doenças cardiovasculares graves, principalmente por conta do risco de trombose que esse medicamento tem. Então, interações farmacológicas principais com os sedativos e depressores do sistema nervoso central, já que ele também causa esses sintomas, né? Então, evitar com cautela os antihistamínicos, benzodiazepínicos, opioides e álcool. E fármacos com risco trombogênico também, como os corticoides em altas doses e agentes quimioterápicos. Na utilização de corticoides nas reações tipo 1 ou tipo 2, está indicado o tratamento profilático da estrongiloidíase, com tiabendazol 50 mg por quilo por dia em 3 tomadas por dia e albendazol 400 mg por dia durante 3 a 5 dias consecutivos. Isso como o corticoide é imunossupressor, aumenta a chance dessa doença parasitária. Então, pode ser feito esse tratamento profilático. E também pode ser feita a profilaxia da osteoporose através da suplementação de cálcio 1000 mg por dia e vitamina D de 400 a 800 unidades por dia. E também com alendronato 70 mg por semana. Bom, é isso. Espero que tenham aproveitado essa aula, né? As correções que eu fiz aí no slide eu vou fazer e vou disponibilizar o slide também para vocês. No mais, beijos, até breve, bons estudos, tchau, tchau.